Oi, gente. Aqui é a Amanda. Tô vindo do futuro para um aviso rápido. A gente produziu esse episódio faz um tempo, pouco antes do início da guerra. Por isso a gente teve que adiar a publicação e agora ele virou nosso episódio de Hanukkah. Coincidentemente, a contação da história, gentilmente cedida pela PJ Library, que você vai escutar no final do nosso episódio, acabou tendo tudo a ver com essa celebração. Então esse é um episódio especial em homenagem a todas as crianças, que são sempre as vítimas mais vulneráveis em contexto como o que a gente está vivendo. É isso, solta o play. Pensamos nesse episódio muito antes de saber que aconteceria o que estamos vendo em Israel, mas também achamos importante manter a programação, até como forma de trazer alento com um tema leve para você, ouvinte do nosso podcast, sobretudo por se tratar de um episódio especial para as crianças, que numa situação de guerra como a que a gente está vendo agora, são sempre as vítimas mais vulneráveis. Sou João Torquato, sou músico ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia, e esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Amanda Hatzira, pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense, também estudo psicanálise, e hoje vamos falar sobre a PJ Library, um projeto que há 18 anos promove o estímulo à leitura para crianças judias do mundo todo. São milhares de livros distribuídos de forma gratuita mensalmente em 38 países e em 7 línguas diferentes. E hoje a gente vai conversar aqui com a Karin Zingerevich, que é diretora da PJ Library na América Latina, Portugal e Espanha. Faz tempo que a gente quer trazer esse tema aqui para o podcast, é um projeto incrível, maravilhoso. A Maia, inclusive, minha filha, ela recebe os livros da PJ mensalmente e, assim, eu como mãe, família aqui, a gente está muito feliz pela existência desse projeto. Então, seja muito bem-vinda, Karin, e obrigada por ter topado falar com a gente. Obrigada pelo convite, é um prazer. O podcast de vocês é muito legal e para mim é um prazer poder falar da PJ, que é uma paixão minha, é realmente um daqueles trabalhos que é bom que eu tenho, porque é um prazer de ter, um prazer de trabalhar. Obrigada. Ai, que legal, muito, muito bom mesmo. E, bom, eu imagino assim, eu, né, como mãe, né, de uma criança que recebe os livros, já conheço bem o projeto, acho incrível, maravilhoso, mas para quem está ouvindo a gente não o conhece ainda, queria que você começasse contando como que surgiu a iniciativa desse projeto incrível, e como que ele chegou, quando chegou ao Brasil, né? Como que você se envolveu com o projeto, de onde foi, teve a ideia de trazer? Conta um pouquinho da história. Quanto tempo eu tenho? A PJ Library começou há 18 anos nos Estados Unidos. O Harold Greenspan, esse senhor de 40 não, 94, estou falando ao contrário. 94 anos, veio de uma família super humilde, que não tinha muitos livros em casa. Ele nunca foi muito habituado a ler. E ele começou a se envolver, ele era um grande filântropo em Western Massachusetts, que é onde ele mora, né, umas 2, 3 horas de Boston. E ele começou a se envolver em filantropia judaica, e uma vez ele viu esse projeto da Dolly Parton, que é uma cantora country americana muito famosa, loira, assim, com uma voz bem estridente. E ela tem um projeto absolutamente maravilhoso de distribuição de livros pelos Estados Unidos para melhorar a eletricidade das crianças, sabe? Para realmente incentivar as crianças a ler, porque ela cresceu com também muito pobre, de pais absolutamente humildes. Se eu não me engano, eles também não sabiam nem ler e escrever, então ela, quando fez muito dinheiro, tem esse projeto, ele achou essa ideia ao máximo e começou a se perguntar, o Harold, por que que a gente não tem isso judaicamente falando? O povo do livro que não tem livros em casa, livros judaicos em casa. E ele começou distribuindo, comprou na livraria, distribuiu para os vizinhos, para as famílias judaicas que moravam perto da casa dele, e começou assim, e hoje a gente, né, que nem a Amanda falou, estamos em 37 países, quer dizer, a gente distribui hoje 680 mil livros por mês, desde que a PJ Library começou, a gente já distribuiu mais de 50 milhões de livros para crianças. No Brasil, a gente distribui para crianças de 2 a 9 anos, alguns países é de 3 a 8, alguns países é de 0 a 9. Então, depende de onde você está, a gente distribui para umas faixas etárias, mas é sempre essa faixa etária da primeira infância, até os 8, 9 anos, que a gente distribui. E faz pouco mais de 4 anos, eu trabalhava em outra organização, fazendo um grande evento em São Paulo para um palestrante que vinha falar,
e um amigo me liga e fala, Karen, tem umas pessoas da PJ Library no Brasil, elas podem participar do seu evento? Eu falei, lógico, quanto mais gente, melhor. Eu sempre acredito que parcerias é que leva a gente para frente. Falei, vem, lógico, adoro a PJ Library, eu morei nos Estados Unidos muitos anos, meus filhos são americanos, a gente recebia a PJ Library lá, sempre adorei, lógico, vem. E daí uma conversa, sabe, a pessoa veio no meu evento, que não tinha nada a ver com a PJ Library, a gente ficou conversando, enfim, uma coisa leva a outra, e agora, dia 1º de novembro, vai fazer 4 anos que eu trabalho na PJ Library. Então a gente trouxe para o Brasil, o plano não era trazer no meio da pandemia, a pandemia interrompeu o nosso plano, e a gente hoje, quer dizer, comemorou agora 3 anos de PJ Library no Brasil, e a gente hoje chega em 3.200 crianças todos os meses no Brasil. Então é um super sucesso, é um projeto que está mudando a configuração da comunidade judaica no Brasil, acredito eu. Nossa, bem interessante assim essa história e o impacto, né, como você falou aí na vida real da comunidade e das crianças, assim, é super importante e fundamental assim para a comunidade, né? E uma questão que você colocou, né, dessa ideia que existe do povo judeu como povo do livro, né? Sempre se refere a gente dessa forma e queria saber de onde vem essa ideia e se você concorda com ela, né? Se de fato nós somos o povo do livro mesmo. Eu concordo, eu te falo de onde veio. Outras religiões construíram grandes, sempre construíram grandes monumentos, e, né, quando começou, essas religiões todas tinham ídolos, estátuas, né? Os seus deuses eram, a gente vê o Egito, tinha as grandes pirâmides, a gente vê, né, tem os grandes monumentos, a gente vê os gregos, os deuses gregos, tudo era assim, né? Mesmo a Igreja Católica, você vai na Capela Sistina, né? Tem o Vaticano, realmente é muito grandioso. E não que a gente não construiu o nosso templo, a gente também construiu o nosso templo antes da Capela Sistina, mas muito depois das pirâmides do Egito, ou da Grécia e tudo isso. A gente era apegado ao livro, à Torá, né? Então você vê quando as pessoas contam histórias de migração judaica, o que elas levam consigo? O Talmud, levavam a Torá, né? Eu vejo meu avô, quando veio da Lituânia para o Brasil, ele trouxe o Talmud dele, ele trouxe 3 mudas de roupa e o Talmud na mala, né? A gente, quando você abre o Talmud, se vocês já abriram uma página do Talmud, a primeira página, geralmente, parece que tem uma entrada de um palácio. Ela tem colunas, toda desenhada. Porque isso são os nossos templos, esses livros. Nós temos um apego ao livro, né? Às vezes eu vou numa biblioteca, se tem algum livro de ponta cabeça, a gente vai lá e sabe assim, a gente tem uma coisa com o livro. Vocês estão aqui, quer dizer, meus livros ficam aqui dos meus 2 lados. Eu devia filmar para lá, que ia ser bem mais interessante. Preciso mudar o meu fundo. A gente tem esse, né, o Elie Wiesel fala que ele nunca foi numa casa judaica que não tivesse pelo menos um livro em cima de uma mesa, numa estante, né? A gente tem realmente, mas esse apego quando essas religiões vieram, era um apego ao livro, não a estátuas e a monumentos, né? A gente tem uma outra relação, por mais que a gente tenha o templo, é uma outra relação com esses espaços. Nosso espaço, o Shabat é um espaço o espaço, é o tempo divino e não um lugar divino, né? A gente tem uma relação diferente com os apego às coisas grandes e físicas, mas aos livros e às histórias. É muito legal, assim, te ouvir falar, contar, assim, e é uma ideia muito bonita, na verdade, assim, né? E faz muito sentido olhando para a história judaica, enfim. Quando a gente pergunta, quando a gente pergunta quando alguém, sabe, quando alguém falece, a gente fala, tomara que ela te deixe memórias boas, histórias bonitas para contar. A gente não Uhum. pergunta como está a lápide da pessoa, ou como vai ser, né? A gente espera nas histórias que essa pessoa deixou, a gente é apegado a livros, histórias e a contos. Então, Uhum. é muito Sim, isso. total. E a memória, né? Valorização da memória, né? Muito bom. Bom, e assim, é um projeto de uma magnitude, assim, enorme, né? E depois de tantos anos, né? Nesses 18 anos de existência, já é possível mensurar de que forma tem impactado a educação judaica, né? Vocês têm parcerias
também com escolas. Eu sei que frequentando o Museu Judaico, tem lá a estantezinha da PJ Library, a Maia se acaba ali. E como que tem, dá para, como as famílias dão respostas positivas, tem essa comunicação com as famílias, o que vem de retorno para vocês nesse sentido? Então, muita. No Brasil, a gente distribui, assim como nos Estados Unidos, através de casa. Então, você se inscreveu, Amanda, e chega um envelope em nome da Maia, não o seu nome, porque faz parte da experiência PJ Library a criança receber um livro para ela, em nome dela. Isso é muito importante, sabe? A gente acha que esse apego depois começa a criar uma intimidade com o livro e com aquela história. Não, Mas em só outros para dar países. um testemunho aqui, a Maia gosta até de guardar a embalagem para ela, depois ela guarda, porque tem o nominho dela, então ela deixa o papelzinho. A gente tem relatos de, assim, tem gente que já organizou com o porteiro, que o porteiro interfona, a criança desce, pega, sabe? É uma coisa, assim, especial, porque essas crianças não receberam, não vão receber também, a não ser que seja do Mercado Livre, elas não vão receber correspondência na vida, né? Fazendo propaganda aqui dos outros. Mas a ideia e no Brasil a gente distribui assim, mas, por exemplo, em outros países, por exemplo, em Israel ou no México, a gente distribui através das escolas. Porque no México, por exemplo, o correio não funciona, não existe correio, né? Então, a única forma da gente chegar na casa das pessoas era fazer uma parceria com as escolas. 95% da comunidade judaica estuda em escola judaica, então eles usam a sala de aula, os professores, as professoras, e depois isso vai para casa, para a família, para construir uma biblioteca em casa. Em Israel, o correio funciona, mas a caixa do correio, nas portas, é pequenininha e as pessoas não têm porteiro. Então não cabia colocar, o nosso problema em Israel é que não cabia enfiar no buraco do correio e não passa por debaixo da porta. Então, de novo, a gente tem uma parceria com o Ministério da Educação que distribui, que usa os livros em sala de aula e distribui para as casas e chega em casa depois. E a gente tem relatos super lindos de chegar em casa. Então, por exemplo, eu adoro as reclamações. Então, a primeira reclamação é: meu livro não chegou. Meu filho está desesperado, meu livro não chegou. Isso quer dizer que tem uma ansiedade, às vezes o correio atrasa, às vezes o livro se perde, a gente entrega 8 meses no ano, então os 4 meses que a gente não entrega tem uma ansiedade, e isso para a gente é um demonstrativo de que as pessoas estão querendo o livro. Alguns anos eu recebi uma reclamação de um pai que falou: não aguento mais fritar latkes em casa, porque era um livro de Hanukkah que falava de latkes, e o que eu posso indicar para esse pai é um bom remédio para o colesterol, porque haja latkes e haja fritura. A gente recebeu também essa reclamação há alguns anos. A gente já recebeu famílias falando: agora, sabe, a gente fez a halá a primeira vez de Shabat em casa, a halá ficou horrível, porque era a primeira vez que a gente fazia, mas foi divertido. E é assim, então a gente vai recebendo relatos muito interessantes das famílias que elas compartilham com a gente. E cada 3 anos, então esse ano agora, a gente deve fazer uma avaliação mais profunda para ver o impacto real. A última avaliação que a gente fez antes de entrar no Brasil, quer dizer, no México, no Paraguai, no Uruguai, que a gente já estava, 97% das famílias relataram que a PJ Library incentiva a conversa judaica em casa. Né? E PJ vem de pijama, daquele momento íntimo que você deita na cama com seu filho, com sua filha, neto, neta, sobrinho, né, qualquer relação com a criança, e conversa e conta uma história judaica. Então, além de fortalecer essa relação familiar, você traz um vocabulário, um recurso judaico para essa conversa familiar. Então, a gente recebe relatos de que isso está acontecendo, né? Então, isso está sendo construído e essa discussão está começando e novas tradições começam a ser incorporadas nessas famílias. Tem só antes de ir para a próxima questão, né? Eu vou dando meus relatos aqui, né? Como família que recebe os livros da PJ durante o episódio inteiro, né? Então, é muito isso mesmo, assim, né? Essa coisa do momento em família. E a Maia, além dos livros sobre Hagim, tem os livros de valores que às vezes não são diretamente ligados, né, à religião. E ano passado até a gente teve um momento assim muito bonitinho assim em casa que ela tinha
Ela discutiu, fez alguma coisa pro pai dela, e ele ficou chateado, e aí ficou naquela, assim, tal, e aí ela foi até o quarto dela e trouxe o livrinho Me Desculpa, que é que é do catálogo, e pediu para ele ler com ela. E aí eles leram juntos, e eu fiquei só observando, assim, ai meu Deus, né? E aí no final acabou o livrinho, ela olhou para ele e falou: Me desculpa. Desculpa, papai. Aí eu falei, ai, gente, meu Deus. Pronto, posso fechar minha lojinha e ir para casa, porque é isso que a gente quer. E é muito tocante, assim, o quanto realmente toca as crianças, assim, toca muito a Maia, ela adora, assim, não só a coisa de receber, mas também de ler 1 milhão de vezes, assim, e a gente vê que esses valores, sabe, estão fazendo sentido para ela, que vem de uma forma muito adequada, assim, tem todo um cuidado ali, né, em relação à escolha de faixa etária, assim, é uma coisa muito bonita mesmo. A gente tem uma curadoria, né? Então a gente tem duas curadorias, uma internacional, depois uma para América Latina. Então a gente toma muito cuidado nessa curadoria para América Latina, porque não adianta fazer Hanukkah no meio da neve, sabe? É, uhum, Numa realidade de hoje, obviamente a gente tem histórias de Hanukkah no frio, na Polônia, conta de uhum. né, uma época, outra época, não sei o quê. Então a gente toma muito cuidado com isso. Então a gente tem uma curadoria super sensível, muito obrigada, muito cuidadosa. Que bom que ela gosta. E a ideia é isso, assim, os nossos 4 pilares da PJ Library são, primeiro, os valores judaicos, que a gente fala assim, são valores universais, mas a gente tem um nome para esse valor. Então, você está falando desse livro, Me Desculpa, que é lindo, 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 né, de 2 irmãos que brigam. Quem tem irmão sabe que isso nunca aconteceu em casa nenhuma, nenhum irmão nunca briga. Mas e depois eles obviamente fazem as pazes, etc. Mas tem um nome isso, sabe? Tem pedir desculpa, a gente tem um nome de chuvar, de se desculpar, e de voltar, sabe? A gente tem um valor judaico nisso. Então, a gente tem um nome para essa ação. A gente tem, então, valores judaicos, histórias da tradição. Então, a gente tem um monte de histórias da Torá, do Talmud, de histórias diferentes que a gente vai acumulando. Hagim, que são as festas judaicas, e de Israel, para fortalecer a relação com Israel. Então, esses são nossos 4 principais pilares que a gente tenta trazer. E mesmo um livro que seja sobre uma festa. Então, por exemplo, esse mês está chegando um livro sobre fazer halá, que a avó e a neta vão fazer halá juntas, e obviamente a primeira vez não dá certo, a segunda vez não dá certo, né, até dá certo, tem uma hora que vai dar certo, mas nem sempre a gente acerta de primeira. Então, falar sobre Shabat, mas sobre ficar tentando e não desistir. E tudo bem se é a primeira vez. E quando a gente faz a primeira vez, dá errado. Aí tem que prestar atenção. E dá errado de novo. Até uma hora que vai dar certo. Então, sabe, tipo, tem a festa judaica, que é o Shabat, mas também tem valores que são para todo mundo, né? Total. Sim, sim, total. E pensando aqui, você falou uma coisa da curadoria e desses processos aí, né? Eu queria saber quais são os desafios hoje de ter um projeto dessa magnitude, assim, porque isso que você falou, por exemplo, o Hanukkah, né? Como fazer uma adaptação aqui para o hemisfério sul. Ainda mais que as festas judaicas têm muita ligação com o clima, né? O que às vezes é representado ali na nossa região, ou uma região que determinada família tá, não se encontra ali ou aquela fruta, ou aquele objeto ali. Enfim, queria saber quais são os desafios assim de ter um projeto do tamanho da PJ Library e com essas situações que acontecem aí ao redor do É, mundo, né? só de pensar na logística da coisa já assusta, assim, imagina, né, todo o A resto. gente tem, a gente tem muitos desafios de pensar. Primeiro, a gente traduz livros do inglês ou do hebraico. Então, a gente tem a PJ Library nos Estados Unidos, quer dizer, a gente está em muitos países, mas principalmente a curadoria dos Estados Unidos manda livros para a gente. A gente tem da Sifriat Pijama, que fica em Israel, que também manda livros. A gente escolhe desses 2 lugares, a gente traduz do inglês ou do hebraico. A gente procura autores no Brasil também, né? A gente está há 3 anos, então a gente já está construindo essa relação com os autores no Brasil, a gente continua procurando autores no Brasil e da América Latina que falam português ou espanhol, para poder incorporar os livros deles no menu, no catálogo PJ Library. Então, isso é um desafio, procurar livros bons é sempre um desafio, não é óbvio, sabe? A gente tem que procurar livros que são judaicamente neutros também, porque a PJ Library faz um esforço muito grande para ser uma janela
para abrir uma janela para as crianças que estão lendo, para as famílias que estão lendo os livros, poderem enxergar algum judaísmo diferente, alguma história diferente. Então, a gente tem uma história sobre judeus da Etiópia, judeus de outros lugares do Marrocos, que não são o mais comum para todos os judeus de todos os lugares, ou mesmo judeus Ashkenazi, que também não é a realidade de todo mundo. A gente tem essa intenção de tomar cuidado para ser uma janela e para ser um espelho. As crianças têm que conseguir se enxergar nos livros. Porque se você manda um livro para vocês, que é sempre mamãe, papai, filhinho e filhinha, se você tem duas irmãs, ela não se enxerga. Se você tem, sabe, tipo, o pai e a mãe, essa família não se enxerga. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também para ser esse espelho, né? As crianças conseguirem se enxergar. Obviamente, se a gente tem uma história que passou em Bagdá, a gente tem uma história que, ano passado, que saiu de uma família em Bagdá há 100 anos, eles estão vestidos de turbante, tem as roupas, tem a arquitetura típica. Então, isso pode ser um espelho, desculpa, isso pode ser uma janela. Agora, quando a gente fala de uma coisa que está acontecendo hoje, uma atividade de hoje, tá indo a ralar da avó fazendo com a neta, é a realidade de hoje que a gente tenta trazer nos livros. E é um desafio, porque a América Latina tem uma realidade judaica diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um judaísmo mais liberal. E a gente quer também agradar a maioria dos judeus. Então, dentro desse espectro, a gente nunca agrada todos os judeus, nós somos judeus e sabemos que é impossível agradar, mesmo os seres humanos, é impossível agradar todo mundo. Então, essa não é a nossa ambição, mas é poder incluir a maioria das pessoas dentro da PJ Library. Então, a gente tenta avaliar livros também que não sejam muito ortodoxos, ou que falam, sabe, façam alguma coisa que vai ofender a ortodoxia, ou que vai ofender alguém liberal. Então, a gente tenta ficar sempre nesse cuidado, que é um desafio muito grande. A gente tem uma curadoria justo bem diversa para poder incluir todo mundo. Hoje a gente está em 10 pessoas nessa curadoria, para justamente poder ter vozes diferentes, e é um desafio constante. A gente procura livros bons e que sejam diversos. Então, esse é um desafio. O outro grande desafio que a gente tem é conseguir mais gente. Então, a gente tem 3.200, a gente quer crescer. A gente acredita que no Brasil a gente chega fácil até 5.500 crianças, com a capacidade, né, a quantidade de judeus no Brasil, a gente quer crescer. Eu cuido da América Latina toda, a gente tem mais 3.700 crianças recebendo, sem contar a Argentina, que a Argentina PJ Library ainda não entrou, vai entrar no que vem. Então, sem contar a Argentina, a gente tem 3.700 em outros 13 países que falam espanhol. E a gente também acha que a gente consegue dobrar isso fácil, sem a Argentina ainda. Então, são desafios de procurar essas pessoas onde elas estão e por que elas ainda não se inscreveram, uma vez que os livros não têm custo, né? Os livros são de presente. Eu escutei uma frase esses dias que é ótima: é caro, é muito caro oferecer alguma coisa sem custo. Então, o nosso terceiro desafio também é, obviamente, captação de recurso, porque a gente precisa, alguém paga por esses livros, né? Eu sei exatamente quanto custa cada livro, eu cuido do meu orçamento, e a gente tem doadores extremamente generosos, mas é muito caro ser de presente. Sim, livro no Brasil, né? Já é uma coisa muito cara, infelizmente, né? É um recurso tão importante e ainda tem tanta gente sem acesso. E, assim, os livros com uma qualidade excelente, assim, maravilhosa. A gente recebe os livros, assim, eu não só como mãe, mas, assim, como leitora, né, que entra nesse universo dos livros infantis, assim, gente, as ilustrações são lindíssimas, assim, são histórias muito bem escritas, assim, com uma qualidade realmente muito alta. Então, é impressionante, assim, que seja um projeto gratuito, que chegue, né, gratuitamente, assim. Então, tomara que, além de sempre ter os recursos, também as pessoas cheguem e também valorizem, né, esse presente, como você disse. A gente toma muito cuidado, a gente fala presente, né? Porque alguém está pagando por ele, então a gente tem esse cuidado do presente. A gente tem o cuidado com os nossos doadores também, agradecer, porque a gente sabe que eles são muito especiais. A Harold Greenspan Foundation, nos Estados Unidos, também investe uma grande parte financeiramente, logisticamente, toda essa parte para a gente. Então, eles ajudam em toda a parte legal e de direitos, né, de marketing. Quer dizer, a gente tem uma equipe super enxuta. Tem eu e a Selma no Brasil,
e tem mais uma diretora para o México, e pronto, a gente tem um monte de parceiros, que só em parceria que a gente vai para frente, em todos os países que a gente está, mas a gente tem um back-office muito grande nos Estados Unidos para poder ajudar essa equipe toda e isso tudo funcionar, né? Que é uma logística, né? Como vocês estavam falando, é uma logística complicada. A gente tem impressão em outros lugares, e depósitos e distribuição, e ter certeza que os cadastros são atualizados e que as informações estão lá. A gente está sempre procurando novas gráficas para qualidade, a gente realmente paga mais em gráfica para ter certeza que as gráficas são de muita qualidade, porque a gente quer que as crianças tenham uma relação muito saudável, muito boa com os livros. Se o livro for feio, se as folhas começarem a cair, a criança perde interesse e tira. E esse é um aspecto importante do nosso projeto. A gente quer que ela tenha um prazer naquele livro. A gente faz workshops uma vez por ano para autores e ilustradores para irem para Israel, para a gente poder fazer, para ter mais criatividade nas ilustrações e nas histórias. A gente faz um monte de workshop também de Midrashim, de outras histórias do Talmud e da Torá, para inspirar esses autores a chegarem na qualidade que a gente quer. Então, é uma constante isso, é um desafio muito bom. Sim, sim, que bom que tá rolando e expandindo cada vez mais. E para encerrar o nosso papo, que assim, para quem não conhece, acho que deve estar maravilhado, né, conhecer esse projeto, né? Como que faz para participar do projeto, os critérios, qual o caminho para cadastrar uma criança? Então, para cadastrar, a família, algum familiar tem que cadastrar, né, por lei. Então, você entra no site pjlibrary.org.br. Tem lá em cima, bem grande, em vermelho, inscrição, inscreva-se. Demora, tipo, 4 minutos e meio para você se inscrever. Você coloca o nome da criança, você precisa colocar o nome da criança porque a gente vai mandar em nome da criança o envelope, mas precisa ter o nome dos responsáveis. Se um avô ou uma avó for inscrever os netos, também pode. Daí você coloca que o avô ou a avó inscrevendo os netos. A gente também pergunta, se não for o pai o responsável, a mãe é responsável, você pode inscrever, mas tem que avisar que é um outro responsável inscrevendo as crianças. A PJ Library está aberta para todas as crianças residentes no Brasil. Então, se a criança reside em outro lugar, ela precisa se inscrever em outra PJ Library. Você entra no site, também tem um link para os outros países. No Brasil, a gente manda livros em português. Em cada país, a gente manda os livros na língua local. A criança tem que residir no Brasil. Tem que ter de 2 a 9 anos. Quando fizer 10, ela para de receber os livros. E tem que ter alguma ligação com a comunidade judaica. Então, se você é elegível para fazer Taglit, se algum dos seus 4 avós são judeus, você recebe PJ Library. Essa é a única exigência que a gente faz. Então, infelizmente, a gente adoraria poder mandar para o Brasil inteiro, mas, obviamente, sendo um projeto de presente, a gente não, se a gente mandar para todo mundo, a gente não financia, acaba não conseguindo financiar ninguém. Então, nossa limitação é que tem que ter alguma relação com a comunidade judaica. E a gente pergunta isso na inscrição, e se as pessoas puderem compartilhar, eu frequento essa sinagoga, ou vou para, né, tipo, conheço essa pessoa, ou sou neto dessa pessoa, sobrinho, né? Isso ajuda a gente também na hora da inscrição, e colocar e atualizar o endereço é muito importante, que as pessoas se mudam, esquecem de atualizar, o livro volta e as pessoas ficam chateadas. Então, esses são os requerimentos básicos, demora 4 minutos e meio para você se cadastrar, e pronto, é super Legal, fácil. perfeito. Muito Só, legal mesmo. só Esse agradecemos. protagonismo da criança, né, de colocar no nome da criança, eu acho bem, bem massa também. Total. Faz ela se sentir importante, né? Mas e ter uma relação com o livro que está chegando, sabe? Uhum, Cria realmente uma relação. Esse livro é para mim, é meu, né? Cria uma relação especial. Então, a gente acha que isso é muito importante. E a gente paga mais o envelope que chega para sua filha, para todas as crianças, ele é de papel. Ele uhum, é o dobro do preço daquele envelopinho de plástico. Aquele envelope, sabe aquele que tem aquele uhum. Sim. só que a criança não consegue abrir sozinha aquele negócio de plástico. Você precisa de Hum. tesoura. Você não vai dar na mão de uma criança uma tesoura Nossa, para olha que cortar o cuidado, negócio. né? Cuidado em cada detalhe, até na embalagenzinha. Então a gente paga mais para ter o envelope de papel que a criança consegue abrir sozinha. Sabe? São cuidados Legal. que faz parte do projeto, né? Tão importante quanto o livro é a forma. Sabe? Tudo faz parte desse projeto da gente tomar esse cuidado. Então, Uhum, tudo legal. pensado. Ah, muito obrigada.
Obrigada a vocês pela Obrigada por oportunidade. participar. Seja sempre muito bem-vinda. Aqui na minha casa também a PJ Library sempre está presente. E é isso, espero que quem esteja ouvindo a gente também tenha curtido conhecer o projeto. Então, hoje a gente conversou com a Karin Zingrevits, que é diretora da PJ Library na América Latina, Portugal e também Espanha. Muito obrigada. Obrigada, então super obrigada pela oportunidade. Tomara que a gente possa ler juntos em paz, todo mundo em casa. Sim, é isso. Agora você vai escutar a contação da história Como as Velas Iluminam a Noite. O texto é de Tish Rabe, ilustrado por René Andriani e traduzido por Melissa Mann e Luciana Piva. O programa da Nina e do Nino. No episódio de hoje, Como as Velas Iluminam a Noite. Bem-vindos ao programa da Nina e do Nino. Somos a Nina e o Nino. Tudo bem? É um prazer. Apresentamos coisas que vocês querem saber. Vocês nos enviam a pergunta e nós trazemos a resposta. Somos gêmeos e é disso que a gente gosta. A Raquel quer saber por que acendemos velas. Também quero perguntar como funcionam elas e o que as faz brilhar. O dia começa no pôr do sol. Sim, para os judeus é diferente. As velas iluminam a escuridão para a gente. As velas também nos relembram de uma forma especial que um dia de festa é diferente de um dia normal. Quando a semana termina, cada família tem uma tradição. Os judeus acendem 2 velas como sinal de recordação. Elas nos ajudam a receber o Shabat. Brancas como a flor de jasmim, toda noite de sexta-feira, ficam acesas até o fim. No final do Shabat, outra vela bem bacana nos avisa que agora começa uma nova semana. A vela da Haftalah é trançada e especial. Por ter mais pavios, dura mais do que é normal. Depois vem Hanukkah, que 8 dias dura. Na festa das luzes, a Hanukkah é iluminação pura. Acendemos uma vela por noite com o Shamash de ajudante. Enquanto brincamos e cantamos, nos divertimos bastante. A Raquel também fez outra pergunta, dessa vez mais específica. Por que brilham as velas? Nossa resposta é bem científica. A vela é feita de cera e sempre tem um pavio. Seja de barbante, algodão ou vinho, toda vela tem esse fio. Acendemos o pavio e o calor vai aumentando. A cera muda de sólido para líquido. Assim, a vela vai queimando. O pavio só fica aceso se a cera estiver derretida. Não é o pavio que queima, a cera líquida que é consumida. E continua esse ciclo de incrível maravilha. Com a cera derretendo, a chama sempre brilha. Com o tempo, muita cera escorre e vai caindo no pratinho. O resto evapora com fogo e sobra só um restinho. O pavio mantém a chama até a cera evaporar. A cera toda vai queimando até a vela acabar. Quando fazemos aniversário e sopramos nossas velas, o sopro esfria a cera e apaga todas elas. Aprender sobre o pavio, cera e vela, tudo isso é coisa séria. É termodinâmica o nome dessa matéria. Sobre essa palavrinha difícil, o dicionário diria que é a relação entre o calor e outras formas de energia. Agradecemos pela atenção. Temos agora que nos despedir. Semana que vem estaremos de volta com um novo programa para você curtir. Se tiverem sugestões, nos enviem, por favor. E não se esqueçam, podem perguntar o que for. Afinal, o que é o maror? Por que o seu vivão cai quando para de rodopiar? Como se faz um chofar? É isso e tchau! Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para @institutobrasilisrael.org. O E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.